Boa noite, meus amados do Facebook, do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Sejam todos bem-vindos a esta sala que eu chamo de espiritual, porque é eu daqui, você daí, nós não estamos juntos fisicamente, mas espiritualmente nós estamos juntos, porque a Igreja de Cristo, ela é espiritual. Então, sejam todos bem-vindos, você aí no seu sofá, na sua cama, não sei onde você está, que posição você se encontra. Mas o importante é que você vai se alimentar desta palavra que vai ser ministrada agora, e você vai sair desse vídeo fortalecida nesta palavra, tá bem? Então, dê um like nesse canal, na página do Facebook. Se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança, para que esse canal venha criar força, e dê um like também nesse canal, para que quando eu postar um novo vídeo lá, você seja notificado, amém? Então sejam todos bem-vindos a esta sala. Eu vou, meus amados, se você... Eu não sei alguém, você que assistiu quarta-feira, nossa pregação de quarta-feira, se você se lembra do tema, né, de quarta-feira. O tema de quarta-feira foi mais ou menos isso. Se Jesus não voltou, aliás, se Jesus voltar, a Bíblia é mentirosa e nós viraríamos ateu. Então, eu só dei uma formuladazinha nesse tema, né? E vamos continuar o assunto. Hoje, eu estou trazendo bem mais passagem do que na quarta-feira, só que nenhuma dessas passagens está no que nós estudamos quarta-feira. Para você ver a seriedade de se ler uma Bíblia como ela é, né? Nas chamadas igrejas por aí, eles lêem um versículo e faz doutrina em cima daquele versículo. Aqui nós lemos textos e contextos para poder comprovar o que está escrito na Bíblia, amém? Então eu vou pedir para você abrir primeiramente a sua mente, abra a mente para que você entenda. E segundo, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu não falei o tema, né? Que eu dei uma reformulada, mas praticamente nós vamos continuar o mesmo estudo de quarta-feira, né? Só que em outras passagens. Então eu mudei um pouquinho, ficou assim: se Jesus não voltou, verdadeiramente nós estamos na lei de Moisés e vivemos na maldição, né? E debaixo de maldição. Esse é o tema de hoje, né? Quarta-feira foi se Jesus voltar. Se Jesus voltar, a Bíblia era mentirosa. O tema de hoje é se Jesus voltou. Aliás, se Jesus não voltou, nós estamos verdadeiramente na lei de Moisés e debaixo de maldição. Então, para isso, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro dos Hebreus. Hebreus, no capítulo 10, do versículo 5 ao 9, preste muito bem atenção, meus amados. Espero que você não tenha esquecido que as passagens nós lemos na quarta-feira, né, que nós só vamos emendar. Então, vê o versículo 5. Versículo 5, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício, quem é isso aqui? Quem é esse por isso? Quem por isso ao entrar no mundo? Yahshua, esse que vocês chamam de Jesus de Nazaré, é Yahshua, né? Por isso, ao entrar no mundo, né? Yahshua, ele veio do céu em espírito e se formou carne no ventre de Maria. Então ele entrou no mundo. Então vamos ratificar de novo. Por isso, ao entrar no mundo, diz, né? Antes, na lei de Moisés, era sacrifício. Mas ele vem ao mundo e diz,
sacrifício e oferta não quiseste, né? O Espírito que veio como Filho de Deus, e o Espírito está dizendo o corpo de Jesus, que era Jesus de Nazaré, está dizendo ao Pai, presta atenção, meus amados, o Espírito na sua forma de Filho está dizendo ao Pai, né? Sacrifício e oferta não quiseste. Antes, o que foi feito? Um corpo. Então o Espírito desceu do céu e fez um corpo para ele. Então, por isso que nós afirmamos, nós da graça afirmamos, Jesus de Nazaré é Jesus de Nazaré, Cristo ressuscitado é o Cristo ressuscitado, é o Espírito, porque quem ressuscitou foi o Espírito, né? Um corpo me formaste, né? Um corpo me formaste, aonde? No ventre de Maria. Então chega dessa história a dizer que Deus veio em carne. Deus não veio em carne, ele veio em espírito e se formou carne. 6. Não te deleitaste com holocausto. Tudo isso, meus amigos, meus amados, vou repetir de novo. Sacrifício era feito na lei? Era. Oferta era feito na lei? Era. Holocausto era feito na lei? Era. Então, se Jesus não voltou, nós estamos sujeitos ainda a praticar tudo isso aqui. É por isso que os cães que tem por aí, eles não querem saber do evangelho de Paulo, porque se eles aceitam que Jesus voltou, eles vão ter que deixar todas essas práticas, né? Que ele não quis, ele não se deleitou com essas práticas. Não quiseste antes um corpo me formaste, então, e não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. 7. Então eu disse, quem foi que disse? O Espírito que estava num corpo chamado Jesus de Nazaré, reconhecido como Jesus de Nazaré, ele disse para quem, meus amados? Para o Pai. Então eu disse, eis-me aqui, o Espírito, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, estou no rolo do livro. Estou aqui, no rolo do livro, né? Ele estava aqui. Na lei de Moisés falava sobre ele está reformando aqui. Estou aqui, cadê? Estou aqui estou, mas a verdade é estou aqui, né? Eis aqui estou, né? Não é estou aqui, eu tenho que ler do jeito que está. Eis aqui estou, o Espírito disponível, né? Pronto. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Na lei de Moisés está escrito, na Torá dos judeus está escrito sobre mim, que eu viria e eu vim, estou aqui para mudar. Eu viria para mudar e estou aqui para mudar. Agora, se ele não veio, nós estamos na lei de Moisés ainda, sujeito a todas essas práticas e na maldição, porque a lei de Moisés era uma maldição. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então está lá, o Espírito, como veio como Filho de Deus, estava para fazer o quê? A vontade de Deus. Certo ou errado? Versículo 8. Depois de dizer, como acima, né? Sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferece. Você vê que a palavra aqui, ela está no pretérito presente deles. A palavra não está no presente futuro, está no presente deles aqui.
Então, eles que estavam vivendo tudo isto, e o Espírito está afirmando isso, né? Que oferece segundo a lei. Então, meus amados, se Yahshua não veio, se ele não se manifestou a nosso favor, então verdadeiramente nós estamos na lei de Moisés. Os cães estão certos em pedir tudo isso aqui que nós lemos, sacrifício, oferta, obrações e tudo, né? Os cães estão certos, e Jesus e Yahshua nem desceu. Quanto mais ter se manifestado. Não, é lógico, né? Não poderia haver uma manifestação se ele não tivesse descido. Então, se ele não desceu, se ele não se manifestou, verdadeiramente nós estamos na lei de Moisés, condenados a praticar todas essas práticas satânicas aqui. O que pratica dentro dessas igrejas aí, todas elas, prática satânica, porque quando não pratica uma, mas pratica outra. Amém? Versículo 9, vamos ler até o 9. Então acrescentou, o Espírito acrescentou, né? O Espírito falando pela boca de Jesus de Nazaré. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E ele continua, ele não terminou não. Remove o primeiro, tira fora. Você está me entendendo, meus amados? Tira fora o primeiro pacto, né, que era a lei de Moisés, para estabelecer o quê? O segundo. Então, o que é que nós entendemos aqui? O que é que está escrito bem claro aqui? Que com a presença do templo lá em Jerusalém, era impossível se estabelecer o segundo pacto, que é a graça de Cristo. Era impossível fazer isto. E o Espírito está dizendo: ó, Pai, para estabelecer a nova aliança como o Senhor quer, tem que tirar fora o primeiro. Você tem que terminar, você tem que fazer sumir esse templo aqui em Jerusalém. E o que é que aconteceu? Aí o pai diz: sim, filho, eu vou fazer isso. Eu vou me encarregar de fazer isso. Aí então, passados os 35 anos do sacrifício, o que aconteceu? O templo foi abaixo e posto fogo no templo. E em toda Jerusalém, né? Jerusalém toda pegou fogo. Aconteceu a nova aliança, foi firmada ou não foi? Foi firmada. Se a nova aliança foi firmada, como que nós podemos seguir a lei de Moisés, os sacrifícios, as suas orações, né, as suas ofertas? Como podemos fazer isso se o novo pacto foi estabelecido no ano 70? Na cruz foi dado o marco lá, né? A lei espiritual e a lei de Moisés não teve mais efeito perante Deus. Como eles não entenderam e não quiseram largar os sacerdotes que ministravam, né, o templo lá em Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, como é que eu posso dizer? Os sacerdotes cheios de soberba, os sacerdotes, os levitas, cheios de soberba, para não largar o cargo que tinha, porque aqueles cargos que eles tinham trazia status, trazia poder. Então essa soberba impediu que eles entendessem, aceitassem o novo pacto. Então eles insistiram em ficar no velho pacto, porque o velho pacto dava dinheiro, dava status, dava poder.
E não sei por que até hoje nós vemos isso aí, aqui no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tudo isso acontecer, os chamados pastores não querem deixar os seus status, eles não querem reconhecer a graça de Cristo, porque se eles reconhecem a graça de Cristo, eles têm que deixar os seus status, os seus títulos de profeta, de pastor, de sacerdote, de apóstolo, até do Satanás, eles têm que deixar esse título, se eles reconhecem a graça de Cristo, firmada no ano 70, quando o templo foi abaixo. Aí eu pergunto, Jesus voltou ou não voltou? Jesus voltou. Os cães só não reconhecem e enganam a multidão que não tem este conhecimento. Então a multidão se deixa se enganar, porque eles não têm esse conhecimento, apesar de estar aqui, para todo mundo. Aqui não precisa, né, que a multidão não sabe a lei, que eu também não sei. Eu assoletro aqui, faço aqui um beabá e vou pregando aqui para vocês, mostrando para vocês que Jesus voltou. Não tem como negar, Jesus voltou. Amém, meus amados? Terminei o 9 todo, né? Não terminei não. Eis aqui estou, né? Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Você vê que na época de Paulo, lá pelo ano 67, quantos pactos estavam ali? Tinha ali, quantos pactos? 2 pactos. Se cruzando ali, o pacto da graça e o pacto de Moisés estava se cruzando ali. E o Espírito falou para o Pai: Pai, para ser estabelecido um novo pacto como o Senhor quer, é necessário que o templo vá abaixo, que o sacerdote seja desinstituído, que os levitas que recebiam o dízimo seja desinstituído. E tudo isso aconteceu no ano 70. No ano 70. Amém? Você vê, meus amados, que a palavra, toda a palavra, ela está no pretérito presente deles, não está futurizada, né? Eu vou ler somente o 10, mais o 10. Tenha paciência um pouquinho. Nessa vontade, né? Na vontade de Deus e o Espírito que estava ali para fazer a vontade de Deus, nessa vontade é que você vê que a palavra está sempre no pretérito presente deles lá. Aqui não é que vão ser, têm sido santificados mediante a oferta de quê? Do dinheiro que se pede dentro dessas igrejas, dos sacrifícios, das fogueiras santas. É isso, meus amados. Qual é a oferta aqui aceita por ele? A oferta do corpo, da carne, de Jesus Cristo, uma vez por todas. De uma vez por todas. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 2, do versículo 6 ao 9. Versículo 6. E então aqueles que pareciam, né? Então, aqueles que parecia ser, Paulo está referindo, está apontando para alguém. Para quem Paulo está apontando aqui? Para Pedro, para Tiago e para João. E então aqueles que me parecia ser de maior influência, né? Que Paulo conheceu Cristo entre eles, no meio deles, né? Lá em Damasco.
maior influência, quais tenham sido outra hora, Paulo está se referindo, outra hora quando eu me converti, no meio deles lá, eu achei que eles sabiam de alguma coisa a mais do que eu sabia. Eu era um teólogo criado por como é que chama o pai dos teólogos lá, Gamaliel. Eu era um teólogo criado por Gamaliel, achava que aqueles homens sabiam de alguma coisa, não acrescentaram nada para mim no que eu já sabia. Outra hora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, né? A aparência do homem. Esses digo que me parecia ser alguma coisa. Então, para Paulo achava que Pedro, que Tiago, que João, que era o cabeça da igreja primitiva, na lei, Paulo achava que eles eram alguma coisa. Mas quando Paulo recebe o Evangelho de Cristo, o Novo Testamento, no terceiro céu, Paulo viu que eles não sabiam de nada. Nada me acrescentaram, parecia alguma coisa, nada me acrescentaram. 7, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, você vê 2 evangelhos aqui. O evangelho da incircuncisão me foram confiado, como a Pedro, o da circuncisão, 2 evangelhos. Aí, meus amados, você vê que se nós vivemos na graça, nós não temos conflito entre nós não vemos Satanás, mas se nós volta para a lei, o conflito é grande. Por isso que eu tenho um amado lá da igreja adventista, eu sempre converso com ele, e ele sempre fala no dia do conflito, por quê? Porque eles estão na lei de Moisés. A lei de Moisés é um conflito contra a graça, e era o que estava acontecendo aqui, esse conflito, mas infelizmente se passaram 2000 anos, e a maioria do povo ainda não entenderam que esse conflito não existe mais. A paz foi feita, foi o trabalho dele nessa terra, fazer a paz e não criar conflito. Mas a igreja da qual eu já falei que eu tenho nojo de igreja evangélica, quando eu chamo de igreja, estou falando de prédio, estou falando de gente, vidas não, falando de prédio, que eles, os donos das igrejas, que causaram esse conflito na igreja de Cristo, né? Versículo 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, na lei da circuncisão, no evangelho da circuncisão, para o apostolado, né? A palavra apostolado quer dizer enviado. O apostolado da circuncisão, 2 evangelhos num conflito aqui. 2 evangelhos num conflito. Era para continuar, era para haver hoje esse conflito? Não. Por quê? Porque o tempo foi derrubado. Até hoje não se levantaram mais. Pode até dizer que vão fazer outro templo lá em Israel, mas pode fazer 1000. Para Deus não conta mais. O que Deus conta é que nós somos o templo dele. Isso é o que conta para Deus, e não o que se faz por aí. Para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para os gentios. Os gentios hoje recusam isso aqui, como se fosse possível fazer isso, né? Uma coisa está tão clara aqui,
se ficaria impossível recusar, rejeitar este evangelho, o evangelho da incircuncisão. Os gentios recusam e vão para o evangelho da circuncisão. Chegaram lá, roubados, e muitos deles acham ruim, ainda põe o pastor no pau, para o pastor pagar a indenização, e paga, né? Quando prova, paga. Não tem jeito. Versículo 9. E quando conheceram, você vê, a palavra está toda no pretérito passado, do presente e do passado deles. Quando conheceram, aqui não está escrito se vão conhecerá, quantos conhecerá? Não, conheceram. No pretérito presente que eles viviam. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Ceifa, que é Pedro, e João, que era reputados colunas, eram os 3 apóstolos reputados como coluna do evangelho da circuncisão, que é o evangelho, nada mais que o evangelho de Moisés. Reputado como colunas por estenderam a minha e a Barnabé a destra, né, de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para quem? Para a circuncisão, que eram os judeus que tinham que circuncidar. Então você vê, meus amados, que o evangelho da circuncisão, que é o evangelho de Moisés, ele não tem nada a ver com nós, com a igreja de Cristo. Os gentios que somos nós, nunca estivemos lei de Moisés, nunca estivemos lei de Moisés. E o povo, por conta dos donos dessas empresas evangélicas aí, que confunde a igreja, e a igreja, como não tem sabedoria nenhuma, se deixa se enganar. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Capítulo 21, do versículo 17 ao 26, nós vamos ler. Versículo 17. Tendos nós, né? Esse nós aqui não é eu nem você. Esse nós aqui é Paulo e os seus companheiros. Tendos nós chegado a Jerusalém, os irmãos, esses irmãos aqui é o povo de Tiago, o povo de João, o povo de Pedro. Os irmãos, eu tenho que falar assim, porque senão a turma não entende, cara. Os irmãos nos receberam com alegria. 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se a Tiago, um dos colunas da igreja, da lei do evangelho da circuncisão. E todos os presbíteros se reuniram. 19. E tendo-os saudados, contou minuciosamente o que Deus fizeram entre os gentios, né? O evangelho da incircuncisão. Entre os gentios por seu ministério. 20. Ouvindo, Tiago ouvindo, né? E o seu povo ouvindo, deram eles glória, oh glória, né? Como se conseguisse converter os gentios, glórias a Deus, oh glórias a Deus, e lhe disseram: bem vês, irmãos. O povo de Tiago dizendo: bem vês, irmãos, com os irmãos de Paulo, povo de Paulo. Quantas dezenas e milhares há entre os judeus, né, que teve judeus também que se converteu, entre os judeus que creram, e todos são, olha a palavra aqui, por conta da lei de Moisés, do evangelho da circuncisão. Olha o conflito aqui. Preste atenção, meus amados, o que acontecia nessa época, não hoje não podia estar acontecendo isto.
do 20, né? Disseram, bem-vindo, irmãos, milhares entre os judeus, né? Que teve judeu que se converteu, entre os judeus que creram no evangelho de Paulo, no evangelho da incircuncisão. Mas o que acontece aqui? Todos são, não seria, não era. Aqui está dizendo todos, presta atenção, meus amados, convertido à graça, né? Você vê o que estava acontecendo, o conflito que estava acontecendo nesse tempo. Nesse tempo estava havendo um grande conflito. O conflito pregado dentro dessas igrejas, enganando o povo e fazendo que eles esperavam esse conflito. Mas o conflito estava acontecendo era aqui. Não é lá na frente. O conflito é aqui. Pessoas convertidas à graça de Cristo e ainda obrigada a fazer os costumes de Moisés, praticar os costumes de Moisés, porque além o templo estava de pé, então eles estavam obrigados a praticar isso. O próprio pregador da graça foi obrigado, porque ele era um judeu e o templo estava de pé. Então, não tudo, mas a maioria deles, Paulo era obrigado a praticar, porque ele era um judeu. Amém, meus amados? Esse era o grande conflito. Irmãos, quantas dezenas e milhares há entre os judeus que creram, e todos são, no pretérito presente do passado, né? Todos são, não será e nem foi, são. Pretérito presente. Todos são zelosos da lei, porque a lei estava de pé. Mas no ano 70, quando o templo foi abaixo, quem era mais obrigado a cumprir a lei? Ninguém. O templo era a referência dos judeus. 21, vamos ler até o 26. 21, e foram informados, né, o povo de Tiago falando com Paulo, e foram informados a teu respeito. Paulo está aí, ele era um de nós, agora ele se converteu à graça, e agora ele está ensinando os judeus, os nossos contemporâneos, para não seguir mais a lei de Moisés. E tem muitos que seguiram ele, estão aceitando isso, né? Você vê o conflito que está acontecendo aqui. Informaram que a teu respeito, ele agora está pregando graça. Esse Paulo, que é um judeu, aluno de Gamaliel, ele agora está pregando graça e induzindo os nossos conterrâneos a seguir o que ele prega. A teu respeito, que ensina todos os judeus, né? Todos os judeus entre os gentios, né? Aqueles judeus que viviam entre os gentios, moravam, né? Entre os gentios. O que? A apostatária de Moisés. Vocês querem se salvar? Vocês precisam se apostatar de Moisés, ou seja, se apostatar da lei de Moisés, porque a lei de Moisés era uma condenação para eles, né? Se apostatarem não era abraçar, que nem os crentes abraçam a lei de Moisés, com todos os seus costumes judaicos, era o quê? Era afastar. Vocês precisam se afastar, se afaste da lei de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar, um costume judeu, que eles não iam conseguir, eles não iam fazer isso, não deve circuncidar os filhos, né? Nem andar segundo os costumes da lei, não era para andar assim, seguindo os costumes da lei. E como que os crentes hoje, dizendo ser cristão, meus amados, eu isso não aceito mesmo.
dizendo que os crentes, dizendo ser cristão, vivem praticando a lei de Moisés e os costumes judaicos. Os crentes eles não praticam nada de Cristo, eles praticam a lei de Moisés e os costumes judaicos. É isso que eles fazem. 22. Que se há de fazer, pois, falou Paulo, que se há de fazer? Não, Paulo não, falou Tiago, ainda está com a palavra. O que se há de fazer? Certamente saberão da tua chegada, Paulo. Tiago, no ouvido de Paulo. Certamente, Paulo, eles vão saber da tua chegada. Tu vai ter que se virar, nos 30. 23. Faz, portanto, olha a ideia de Tiago. Faz, portanto, o que te vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente, costume do povo judeu, voluntariamente aceitaram o voto. Você quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Aí 4 homens apareceu. Agora, para terminar o voto, eles tinham que fazer, o aceitamento de Jesus tem que fazer alguma coisa. É diferente do que se faz dentro dessas igrejas aqui, não. Basta você apenas dizer, eu aceito Jesus, é só isso e pronto. Não. A partir dali você vai ter que ser um fiel dizimista, você vai ter que se batizar nas águas, você vai ter que fazer jejum, você vai ter que buscar Deus no monte, você vai ter que buscar Espírito Santo. É a mesma coisa que eles faziam aqui. E o que tem de cristão nisso? Nada. Aqui não tem nada de cristão. E por que os crentes que dizem são cristãos praticam? Porque eles não têm um entendimento da palavra. Essa que é a dura verdade, né? 24. Toma-os, purifica-te. Até Paulo, meus amados, teve que praticar os costumes deles, aí pregando graça. Toma-os, purifica-te com eles, né? E faz a despesa. Ó, tinha uma despesa. Por isso que na graça, meus amados, esses cães, eles não querem largar o osso e reconhecer que Cristo se manifestou e acabou com tudo isto, com toda a lei de Moisés. Porque aqui, ó, tinha uma despesa, tinha que pagar. A despesa necessária para que raspe a cabeça, você vê tudo costume de homens. Raspe a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. Eles vão entender, Paulo, faz isso aí, que eles vão entender que isso que fala a teu respeito é mentira, que eles estão vendo você praticando a lei de Moisés. Você está me entendendo, meus amados? A teu respeito, que pelo contrário, andas também, tu mesmo, guardando a lei. Anda tu mesmo guardando a lei. Você vê o que Tiago inventou para Paulo. 25. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos, por fora, mandar alguém já falar com os gentios. Já lhe transmitimos decisões, decidiram, o povo de Tiago decidiram, decisões. É lógico, os gentios ouviram Paulo pregar uma coisa, chegaram lá em Jerusalém, estão vendo outra coisa. Então tudo que esses cães aqui, Tiago, Pedro e João falarem aos gentios, eles iam crer. E é o que acontece hoje dentro dessas chamadas igrejas. A igreja não sabe de nada, tudo que se ouve dentro dessas chamadas igrejas, eles creem. Mas creem de forma errada. Decisões para que se abstenham-se das coisas sacrificadas e a ídolos e do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. 26. Então Paulo, olha que Paulo aceitou.
para que ele pudesse entrar no templo. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, olha, por isso, meus amados, o conflito era grande naquele tempo. Era grande o conflito. Dois pactos se cruzando. Purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta. Dinheiro. Você entende por que esses cães aí, eles não aceitam o evangelho de Cristo? Eles não largam os canudos deles, porque para aceitar o evangelho tem que largar fora os canudos que eles têm, os diplomas, os títulos, a oferta em favor de cada um deles. Era o 20, não ia ler até o 26, né? Então, meus amados, é dessa maneira. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 9 e 10. Versículo 9. Não seja escrita, né? Olha, Paulo falando a Timóteo. Paulo, judeu, com o templo de pé, presta atenção, Paulo, judeu, templo da lei lá de pé. Olha que Paulo está falando para Timóteo aqui. Vê se isso aqui é graça ou é lei. Não seja escrita, senão, acho que nós temos que ler o 8, né? Não, é o 9 mesmo. Não seja senão a viúva que contém ao menos 60 anos de idade, coisas da lei. Paulo ensinando a Timóteo a fazer isso, porque Timóteo não era judeu, mas Paulo era. A lei de pé. Tenha sido esposa de um só marido. 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Era o que o povo judeu ia passar. O povo judeu, não nós que somos gentios, o povo judeu, sim, eles iam ser salvos mediante as obras que eles tinham praticados. Aí eles iam ser julgados segundo as obras deles. Nós não, nós nunca tivemos obras. Aqui, pelos testemunhos de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés, né, que é a obrações, né, que tinha na lei de Moisés, lavado os pés. Paulo, presta atenção, meus irmãos, Paulo falando com Timóteo. Imagina se isso era coisa de falar. Mas Paulo era um judeu e o templo estava de pé, a lei estava cruzando com a graça. E os pés aos santos e socorrido a atribulados, e se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então os judeus, eles iam ser julgados segundo as obras deles, mas nós não. Amém, meus amados? 1 Coríntios, capítulo 16. Capítulo 16, no versículo 8. Ficarei, porém, Paulo, ficarei, porém, em Éfeso até o quê? Até Pentecoste.
uma festa judaica, pagã, que os crentes praticam hoje. Tem uns aí que dizem que são pentecostais. Por quê? Por conta da festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes era judaica e pagã. Amém, meus amados? Volta lá em Hebreus. Precisa acelerar, já está quase 1 hora. Hebreus, no capítulo 8, versículo 13. Versículo 13. Quando ele diz nova, o Espírito, né? Quando ele diz nova, torna-se antiquada, ou seja, ele não deu fim à lei de Moisés, tornou inválida. O que eles praticassem dali por diante foi na cruz, estamos falando do acontecimento da cruz. O que eles praticassem dali em diante, para Deus, já não valia mais nada. As obras, pela lei física, as coisas espirituais, o que eles praticassem segundo a lei de Moisés, tanto da parte física quanto da parte espiritual, já não valia mais, porque na cruz ele já anulou tudo. Quando ele diz nova, torna-se antiquada, ou seja, não serve mais. A primeira, qual era a primeira? A lei de Moisés, o evangelho de Moisés, o evangelho da circuncisão. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, né? Velho Testamento está se falando aqui, está claro de entender isso aqui, meus amados. Envelhecido está prestes, não tinha desaparecido, está prestes a desaparecer. Quem era que está sendo julgado? Quem era que ia ser julgado? Preste o evangelho escrito lá por volta de 67, 68, para o ano 70, estava prestes ou não estava prestes? Estava prestes. Estava prestes. Então, quem ia ser julgado aqui? O templo, que foi derrubado, os sacerdotes destituídos, os levitas destituídos. Então não sobrou nada da lei, não sobrou nada. Então verdadeiramente a graça se firmou sem cruzamento mais. Do ano 70 para cá, a graça se firmou sem cruzamento. Cruzamento, aí os pastores não gostaram porque não trazia título, não trazia status. Como é que eu vou aceitar graça desse jeito? Que não me traz título, não me traz status, não me traz dinheiro, não me traz nada. Eu quero uma graça dessa para quê? Trouxeram de volta. Aí puseram, aí levantaram a igreja, o templo foi derrubado, né? A representação foi derrubada, eles levantaram de novo, tá por aí, ó. Véu rasgado eles remendaram, altar rachado eles consertaram, e daí, ó. E o povo todo enganados. Abra sua Bíblia, Hebreus ainda, estamos no capítulo 8, capítulo 9, do versículo do 1 ao 10. Ora, a primeira aliança, quem era a primeira aliança, meus amados? Velho Testamento, a Torá. Ora, a primeira aliança também tinha preceito, também tinha, no pretérito passado, tinha preceito de serviço sagrado. Quem era que prestava isso aqui? Sacerdotes, levitas, que foi destituído porque mataram todos, né? Derrubaram o templo e mataram eles. Serviço sagrado. E o seu santuário terrestre, o templo. Hoje o santuário de Deus não é mais terrestre, somos nós. E o seu santuário terrestre, 2, com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja a parte anterior, onde estava o candeeiro, né? O candeeiro, esse candeeiro aqui é o sacerdote e o sumo sacerdote. Estava o candeeiro e a mesa da exposição dos pães e da chama,
e se chama, né, dos pães, se chama o santo lugar. 3, por trás do segundo véu, se encontrava, não se encontra mais, se encontrava o tabernáculo. Meus amados, um véu desceu agora, você me perdoa pelo tempo. É incrível, como a palavra aqui é fácil de entender, qualquer analfabeto como eu entende, e é incrível como nós vemos doutor, advogado, professor, cientista, tudo dentro desses assaspões por aí enganados. É incrível! Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. 4, o qual pertencia, não pertence mais, pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, tudo isso pertencia. E a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E as tábuas da aliança, 5, e sobre ela, nós vamos ler até 9, né? Vamos ler até o 10. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra, os querubins lá, sombra. Hoje nós não vivemos mais em sombra. Por isso que Deus, o próprio Deus, se encarregou de sumir com essa arca, porque ela fazia sombra. Amém, meus amados? Os querubins, um virado para o outro, assim, fazendo sombra. Mas Deus hoje ele não é mais sombra para nós. Deus hoje ele é luz. Aonde tem luz, não há sombra. Cadê? Então, versículo 5. Versículo 5. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobria o propiciatório, né? O propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora promenorizadamente. Eita Jesus! Promenorizadamente. 6. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entra no primeiro santuário, eram 2 sacerdotes, né? O primeiro e o segundo sacerdotes, entra no primeiro tabernáculo, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Você vê que tudo está no pretérito presente deles, o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, né? Meus amados, se Jesus não voltou, está aqui, ó. Tudo isso aqui nós temos que praticar debaixo de uma condenação. Uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si, pelo próprio sacerdote, era um pecador, por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ignorância. E a ignorância continua até hoje. Ignorância do povo. 8. Querendo com isto dar a entender, o Espírito, presta atenção, o Espírito falando, com essas práticas, depois da cruz, com essas práticas que estão fazendo por aí, o que dá a entender é que eu não me manifestei ainda. Eu não vim ainda, não cheguei a manifestar. Mas aconteceu, manifestou ou não manifestou? Manifestou, pô!
Então vamos parar com essas práticas judaicas, costume judaico, e assumir o nosso lugar de cristão que nós somos. Amém? Ignorância do povo. 8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, né? O que se manifestou, dá a entender o Espírito Santo. O Espírito Santo, poxa, eu me sacrifiquei, eu paguei o preço com o meu corpo, e hoje estão fazendo as mesmas porcarias dentro dessas chamadas igrejas. De que adiantou o meu sacrifício? É o que está acontecendo. É o que estava acontecendo lá e é o que está acontecendo hoje. Não adiantou nada o sacrifício de Jesus. Porque estão praticando as mesmas porcarias que se praticava na lei de Moisés. Cadê onde paramos? Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Não se manifestou. Após, meus amados, com essas ignorâncias que se pratica dentro dessas chamadas igrejas, é o que dá a entender que o sacrifício de Jesus não adiantou nada para esses cães. É isso aí. Não se manifestou. Enquanto, preste atenção, o que é que o Espírito está falando? Enquanto o primeiro tabernáculo, quem era o primeiro tabernáculo? O templo. Então o Espírito está dizendo aqui, dizendo ao Pai, enquanto esse templo estiver de pé, está impossível firmar uma nova aliança no meio desse povo. E Deus diz, não, pode deixar, eu vou me cuidar disso. E no ano 70, ele usou a espada dos romanos, do exército romano, e derrubou a porcaria do templo. E matou os sacerdotes e os levitas. O tabernáculo continua erguido. Enquanto esse templo estiver erguido, Pai, está impossível. Esse templo tem que ser derrubado. 9, vamos ler até o 10, né? Vamos ler até o 10. 9, e isso uma parábola para a época presente deles. É lógico que tudo aquilo estava acontecendo há 2000 anos atrás, não era hoje. É uma parábola para a época presente. E segundo essa época que nós estamos, se oferece tanto dons como sacrifício. Embora este sacrifício, no tocante à consciência, seja o que? Eficaz, não serve mais para nada. Quem tem consciência sabe que tudo essas práticas da lei de Moisés não serve mais para nada. Eficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto. 10, os quais não passa de ordenanças da carne, por isso que na maioria das vezes Paulo se refere à carne, se refere à lei de Moisés como carne, porque era uma ordenança carnal, né, baseada somente, a ordenança da carne baseada somente em comidas e bebidas. Diversas abluções impostas até, olha a palavra aqui, até o tempo oportuno da reforma. E essa reforma aconteceu quando? No ano 70. Chegou a reforma. Os crentes estão aí praticando as mesmas porcarias que os judeus praticavam e dizendo que são cristãos. Amém? Mateus, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus no capítulo 21. Tem mais 3 passagens aqui. Já estamos com 1 hora. Mateus capítulo 21. 21 mesmo, é? Não, perdão, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24.
versículo do 32 ao 36. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33. Assim também, vós, quando virdes, vós quem? É eu e você? Ou era aquele povo lá? Era aquele povo lá. Vós, quando virdes todas estas coisas, saberei que está próximo às portas. 34. Em verdade vos digo que não. Olha o 34, esse 34 é uma bomba, meus amados. É uma bomba na mente de religiosos. Em verdade vos digo que não passará. Não. Os crentes dizem que isso é mentira. Porque se Jesus não veio, isso aqui é mentira. Não passará. Esta está no singular. A primeira geração cristã. Não passará. E uma geração tem 70 anos. Então, exatamente no último ano, ele aparece. Esta geração, sem que tudo ou só um bocadinho, tudo, sem que tudo isto aconteça. Se não aconteceu, esse homem é um mentiroso. Mas mentiroso é os cães que pregam por aí. 35. Vamos ver até o 36. 35. Passará os céus e a terra. Isso foi um absurdo que ele falou, né? Podia passar os céus e a terra, ou seja, o céu e a terra vai acabar? Nunca. O que ele está dizendo aqui? Nunca vai acabar. Então passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Os crentes dizem que é mentira, porque se ele não voltou, isso aqui é mentira. Não passarão. 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nessa época aqui, ninguém sabia. Mas como ele voltou, hoje nós sabemos que ele voltou no ano 70, no mês de agosto. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Amém, meus amados? Naquela época ninguém sabia, hoje nós sabemos, porque aconteceu. Lucas capítulo 21, tem duas passagens que eu quero ler rápido. Capítulo 21, do versículo 20 e 22. 20. Quando, porém, vis, Jesus continua profetizando, mas os que dizem que tudo é mentira. Quando, porém, vides Jerusalém, eles iam ver, não era eu nem você, era eles que iam ver. Vides sitiada, Jerusalém, sitiada de exército. Aconteceu quando isso, meus amados? No ano 70. Sitiada de exército, sabei que está próximo à sua devastação. Acabou. Era o que tinha que acontecer para a vida dele. Quando ele falou que ele voltaria sem pecado, era porque a lei lá na cruz, ela tinha sido banida. O povo não entendeu, o templo estava de pé, então ele ia voltar com o templo caído, então não tinha nada de pecado e disse que ele voltava. Devastação 21. Então os que estiverem na Judéia, você vê que tudo ia acontecer lá, não era no mundo global, fuja para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retire-se, os que estiverem nos campos, não entre nela. 22. Porque estes dias são de vingança. Quem ia passar por vingança aqui? O povo judeu e o templo. São dia de vingança para se cumprir
Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Se cumprir tudo, tudo ou só um bocadinho, tudo o que está escrito. Cumpriu ou não cumpriu? Os crentes todos aí dizem que é mentira, né? Hebreus 9, nós vamos ler mais aqui no versículo de Hebreus 9, o versículo 28, né, que nós não lemos ainda, o versículo 28. Hebreus 9, 28, para nós encerrar, é o que diz assim, ó, assim também Cristo, não é Jesus de Nazaré, assim também Cristo, o Espírito, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar. Poxa, se ele se ofereceu e não tirou, tem crente aí cheio de pecado, então foi em vão a morte do seu corpo, que ele se ofereceu para isso, para tirar. Passou 2000 anos e ele não conseguiu tirar ainda. Só na cabeça de gente louca. Aqui, 28. Assim também Cristo, quando se oferecido, né? Tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Presta atenção, de muitos, não era de todos. Porque nem todos tinham pecado aqui nesse relato. Por isso que ele está falando de muitos. A igreja prega aí que Deus tirou os pecados de todos. Não, tirou de muitos. E quem eram esses muitos? O povo judeu. Era quem era obrigado a cumprir a lei e não cumpriram. Os pecados de muitos aparecerá. Nessa época dessa escrita, ele não tinha aparecido ainda. Então, a palavra está certa, aparecerá. Mas no ano 70 ele apareceu. Aparecerá a segunda vez, está aqui, sem pecado. A lei, o templo tinha sido derrubado. Os sacerdotes tinham sido mortos. Os levitas, que tomavam dízimo, tinham sido mortos. Então, o pecado acabou. Aparecerá sem pecado presta atenção, aos não era todos, aqui não está dizendo todos, aos que o aguardam. Quem era que aguardava nesse tempo aqui? Os judeus. Aos que aguardam. Então, antes do ano 70, eles aguardavam. Hoje não pode aguardar mais. Aos que aguardam, não é? Você vê que não é todos. Aparecerá a todos, não. A igreja que prega que vai aparecer para todos, né? Porque é uma mentira o que eles pregam. Mas a palavra está dizendo sem pecado, os que cometiam o pecado, né? Aos que o aguardam para salvação. Então os judeus aguardavam para a salvação, porque os judeus eles iam ser julgados segundo as suas práticas, as suas obras, mas os gentios não. Então você vê, meus amados, o quanto que a igreja está enganada por aí. Os sacerdotes receios, né, cheios de soberba, que nem os crentes, os pastores aí, todos cheios de soberba. Eu sou pastor, eu sou levita, eu sou sacerdote, eu sou apóstolo. Tudo soberba. Não aceitaram, nem os pastores vão aceitar. Não aceitaram o fim da religião. Os pastores não vão aceitar. E é exatamente o que nós vemos hoje. Os pastores não aceitam a consumação das coisas velhas. Por isso que vive aí mentindo, roubando a igreja e não se curva diante da graça de Cristo. Amém, meus amados? Mas nós da graça, nós se curvamos. E diz o Espírito é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja dele, não é homens. Amém? Pai eterno, que você seja abençoado por este poder do Evangelho de Cristo. Assim esse Evangelho vai te salvar, não eternamente que você já é um salvo. Vai se salvar do engano, vai te salvar do engano.
vai te salvar das unhas dos lobos, daqueles que devoram a tua carne, e diz que é Satanás, vai à tua casa, vai devorar tudo que você tem. Os Satanás são eles, não deixa eles entrar na sua casa. Amém? Paz eterna, e sejam todos abençoados pela graça de Cristo.